Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Homem de Bem, Eduardo Barreto. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa, estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa, estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia, feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, é um homem de bem. Estrela Matutina, de Marielza Descarte. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia.
faz nascer uma nova manhã. Do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por autores diversos. Título: Provas decisivas. Clamas contra o infortúnio que te visita e desespera-te sem reação construtiva ante as horas de luta. Falarão-te do Senhor e dos aprendizes abnegados que os seguiram nas horas primeiras da senda marginada de prantos e sacrifícios. Queres, porém, comungar-lhe a paz e viver em menor esforço. Todavia, quase todos os grandes vultos da humanidade, em todas as épocas e em todos os povos, passaram pelo tempo das provas decisivas. Se não, observemos. Cervantes ficou paralítico da mão esquerda e esteve preso sob a acusação de insolvente, mas sobrepairou acima da injúria e legou um tesouro à literatura da terra. Bernard Palissy experimentou tamanha pobreza que chegou em certo momento a queimar a mobília da própria casa, a fim de conseguir suficiente calor nos fornos que fazia as experiências. Contudo, atingiu a perfeição que desejava em sua obra de ceramista. Shakespeare sentiu-se em tão grande penúria que se achou um dia a incendiar um teatro. Tomado de desespero, entretanto, superou a crise e deixou no mundo obras-primas inesquecíveis. Victor Hugo esteve exilado durante 18 anos. Todavia, nunca abandonou o trabalho e depois o corpo físico no solo de sua pátria, sob a admiração do mundo inteiro. Faraday, na mocidade, foi compelido a servir na condição de ajudante de ferreiro, de modo a custear os próprios estudos. No entanto, converteu-se num dos físicos mais respeitados por todas as nações. Hertz enfrentou tremenda falta de recursos e foi vendedor de revistas para sustentar-se. Entretanto, venceu as dificuldades e tornou-se um dos maiores cientistas mundiais. De igual modo, entre os espíritas, as condições de existência terrestre não têm sido outras. Na França, Allan Kardec sofreu por mais de uma década insultuoso sarcasmo da maioria dos contemporâneos. Contudo, jamais desanimou, entregando à posteridade o luminoso patrimônio da codificação. Na Espanha, Amália Domingos Soler, ainda em plenitude das forças físicas, tolerou o suplício da fome, na flagelação da cegueira. Todavia, nunca duvidou da providência divina, consagrando ao pensamento espírita a riqueza de suas páginas imortais. No Brasil, Bezerra de Menezes abdicou das fulgurações da política humana e, não obstante a posição de médico ilustre, partiu da terra em extrema necessidade material, o que não impediu a sua elevação ao título de apóstolo. Em razão disso, não te deixes vencer pelos obstáculos. A resignação humilde a misturar lágrimas e sorrisos, anseios e ideais, consolações e esperanças, constrói sobre a criatura invisível a auréola de glória que se exterioriza em ondas de simpatia e felicidade. Quando o carro de tua vida estiver transitando pelo vale da aflição, recordar paciência e continuar trabalhando, confiando e servindo com Jesus. Limeira de Andrade. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e a espiritualidade benfeitora e amiga, para que possa abençoar e iluminar o estudo da noite de hoje. Pedimos também aos coordenadores espirituais deste trabalho da Casa de Isaac Lima, para que possa intuir, iluminar o nosso irmão que fará o estudo desta noite.
e possamos assimilar todas as orientações oferecidas por ele e pela espiritualidade acerca do tema desta noite, que possamos colocar em prática nas nossas vidas diárias, que possamos colocar nos nossos corações todos os ensinamentos aqui que iremos receber, toda essa oportunidade de esclarecimento e de melhoria para todos nós. Que possamos agora pedir a permissão para que possa ser iniciado o estudo desta noite. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, meu nome é Leonardo, sou do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Desde já aí agradeço o convite para estar fazendo esse estudo aqui nessa casa. E na reunião de hoje estaremos aí estudando sobre o tema Escolhas das Provas. Está lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, onde fala da vida espírita. E a gente vai estar vendo as questões de 258 a 266. Bem, o processo de escolhas ocorre na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Então, uma vez que o espírito desencarna, retorna ao plano espiritual, passa aí por aquele período de perturbação, ou não, necessariamente, e começa ali a se preparar para reencarnar, para dar seguimento na sua caminhada. Então, esse espírito, ele vai sendo preparado para esse retorno. Então, ele começa o quê? A refletir ali sobre o aproveitamento da encarnação anterior e principalmente os erros cometidos durante essa etapa que ele passou. E essa reflexão é que vai dar base para suas escolhas. É onde aí fazemos o link, com o planejamento reencarnatório. Então, para estar ilustrando um pouquinho de como ocorrem essas escolhas, lá tem um livro de André Luiz, que é o Missionários da Luz. No capítulo 12 tem alguns relatos de como ocorrem essas escolhas, porque André Luiz, nesse capítulo, nesse livro, ele vem nos revelar que no plano espiritual existe um centro de planejamento reencarnatório. E nesse local ele acompanhou alguns espíritos nesses processos. Bem, um desses processos foi relacionado com o Silvério. Bem, então o Silvério ele está ali nesse preparo e se encontra muito apreensivo, de não conseguir concluir suas provas. Ele escolhe ali encarnar com um problema na perna, pois ele tinha uma grande tendência à vaidade e ao orgulho. E isso, até foi isso, o que prejudicou ele, um dos fatores que prejudicou ele na encarnação anterior. Para ele foi traçado aí um plano de vida de aproximadamente 70 anos, mas como passa ali pelo esquecimento, e ele sabendo que tem essa forte tendência, latente no espírito, sabe que não vai ser nada fácil de enfrentar, e ele sabe que vai enfrentar muitas dificuldades. Então isso o preocupa muito, mesmo escolhendo vir com esse problema para combater essas tendências. Um outro caso é de uma mulher chamada Anacleta. Ela tinha ali uma vida financeira muito boa, teve 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Mas ela mimava muito, esses filhos dela. Eles cresceram sem nenhum limite, abusando dessa condição financeira que tinham, entrando ali em desregramentos físicos, morais, onde que acabaram até mesmo
em virtude desses desregramentos, desse abuso, né, da condição financeira boa que tinha, acabaram desencarnando antes do previsto, ficando ali em zonas abismais, em zonas inferiores. E quanto a Andréa, que é Anacleta, depois de desencarnada, né, acordando para a realidade e que realmente não agiu como tinha que ter agido com esses filhos, né, na questão de orientação, ela fica ali em torno de 40 anos tentando construir uma nova encarnação junto com esses filhos, né? E foi então que ela até conseguiu, né, ter essa encarnação de novo com os filhos. E a sua escolha, ela se revela da seguinte forma: 2 dos filhos homens, eles vão vir paralíticos. Um outro vai vir com deficiência mental. E a menina, né, a mulher, vai vir com sérios problemas, mas não tão graves quanto os dos demais irmãos. E até ela mesma, essa menina, né, essa mulher que vai vir, ela vai ter que ajudar a cuidar desses irmãos. E um outro detalhe, né, em virtude da má utilização, né, do bom uso dos recursos que eles não fizeram, eles vão vir numa condição menos favorável, né? Vão vir numa condição realmente mais pobres, né? Então vai ser ali, a gente vê o nível de dificuldade que todos eles vão estar enfrentando. E a Anacleta se compromete nessa encarnação para estar orientando, para estar realmente corrigindo tudo que ela deixou de fazer e errou ao deixar os filhos seguirem na encarnação anterior de uma forma desregrada. Um outro caso é de uma mulher que não tem o nome revelado, né? E traz ali um planejamento onde ela escolhe e também é orientada pela espiritualidade superior a vir com problemas na tireoide e na paratireoide, pois ela precisava desenvolver problemas ali relacionados com a questão da obesidade, como forma de proteção para ela mesma, pois na encarnação anterior ela teve aí sérios problemas relacionados aí com a parte de desvios comportamentais no sexo. Então a gente vê a complexidade, né, de cada caso, né? É uma questão realmente bastante delicada, cada situação dessa. Como a gente viu aqui no caso de Anacleta, envolve toda uma dinâmica, porque tem que ter uma autorização, a gente vê o tempo que ela levou, né? Tem que ter uma autorização, os outros espíritos eles têm que aceitar, tem que ter uma aceitação dos outros espíritos. Então a gente vê ali que vai se formando realmente um quebra-cabeça que ele tem que ser montado para as coisas poderem ser, para tudo poder seguir. Não é simplesmente a gente chegou lá, tomou ciência de tudo, na hora eu quero voltar, que é assim, assado. Não é tão simples assim, né? Tudo está em rede, tudo é interligado, né? O relacionamento dos espíritos, eles são interligados. E fica aí para ilustrar um pouquinho de como é que funcionam essas escolhas. Voltando lá para o Livro dos Espíritos, né? Lá na questão 258, Kardec pergunta a seguinte questão: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então Kardec ele vem perguntar se nessa escolha a gente vai saber de tudo que vai acontecer, né? Se a gente vai ter consciência de tudo que vai acontecer na vida aqui na Terra enquanto a gente estiver encarnado. Ele vem e faz esse questionamento aos espíritos. E olha a resposta dos espíritos.
ele próprio escolhe o gênero de provas que há de passar. Enfim, os espíritos são categóricos. Diz que nós escolhemos o gênero de provas. Abrindo um parênteses, a gente sabe aí, né, que existem espíritos que não têm condições de escolher da forma que a gente entende, né, de como seria essa escolha, de uma forma mais com uma certa autonomia, né? Espíritos ainda num grau ali de perturbação, muitas vezes eles reencarnam de forma compulsória, mas mesmo dessa forma, sem eles ter sem eles muitas das vezes não ter noção nenhuma do que está acontecendo, o amparo divino ele se dá até mesmo sobre esses espíritos, porque há todo um amparo dos espíritos benfeitores e da misericórdia divina em cima desses espíritos que ainda não têm condições de escolher de forma consciente o que devem passar, o que podem estar passando. Mas a gente sabe que tudo é pautado na lei divina e que aquele espírito que está ali numa condição um pouco mais complicada naquele momento, muitas das vezes aquele espírito está até mesmo sendo amparado, mas tem que permanecer num sono profundo, né, como é relatado por André Luiz em alguma aí das suas obras, mas ele tem que reencarnar. A gente sabe que todo o amparo da espiritualidade mais elevada vai ajudar na construção desse planejamento reencarnatório. E isso vai se basear em quê? Nas escolhas desses espíritos, mas nas escolhas feitas numa encarnação anterior. Porque tudo gira em torno das leis divinas, né? Da lei de causa e efeito, de ação e reação. Lógico que toda essa construção vai ser feita em cima do que esse espírito vai poder aguentar. Então o amparo ele se faz a todo instante, né? Mas voltando aqui, né, sabemos que podemos escolher de forma consciente, em muitas das vezes, como a gente viu ali nos exemplos de André Luiz. Só que a gente escolhe o quê? O gênero das provas. A gente não escolhe as provas em si. Como Kardec pergunta, nós ficamos ali só naquela coisa mais generalizada do que vamos passar. Os detalhes a gente não tem como saber de cada prova que a gente vai estar enfrentando. E a espiritualidade, ela vem nos dizer o seguinte em relação à questão desse gênero. O que seria esse gênero, né? São fatos principais, o que influi no nosso destino. Ou seja, são coisas que realmente vão fazer a diferença, vão ter a devida importância na nossa caminhada como espírito, né? E o espírito Miramês, num dos seus comentários, ele vem dizer que normalmente muitas vezes está relacionado com questões de quê? De família, né? Do meio social que a gente vai vir. Muitas das vezes também relacionado com as questões de limitações que a gente vai ter, limitações físicas, limitações até mesmo mentais, né? Então a gente consegue traçar uma linha, mas as provas não conseguimos prever. E os espíritos vêm nos falando também, na questão 259, que os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e consequências das vossas próprias ações. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz.
né? Muitas das vezes a gente fica envolvido nisso, se dá uma topada, isso tinha que acontecer. Tudo que vai acontecendo, a gente sempre coloca numa condição que aquilo ali tinha que acontecer, que aquilo ali estava previsto, eu tinha que passar por essa situação. E muitas das vezes não, a própria espiritualidade já está dizendo aqui. Muitas das vezes não necessariamente, porque tudo vai acontecendo conforme as nossas escolhas, né? As escolhas que a gente vai fazendo diante das provas do dia a dia. Então todo o caminho que a gente vai traçando vai girando em torno dessas escolhas, seja pequenas escolhas que a gente vai tendo ali durante a nossa caminhada. Cada passo que a gente dá, a gente vai exercitando esse nosso livre-arbítrio. Então, gente, não adianta a gente ficar se lamentando, se vitimizando, né? Pois até mesmo tem uma outra informação que a espiritualidade diz, né, que eles vêm falar o seguinte: nós somos os únicos responsáveis dos nossos atos e das consequências que tiver. Então, mesmo que a gente fique envolvido com essa vitimização, com esses lamentos, e a gente é que constrói tudo isso para a gente mesmo. É isso que a gente tem que entender e se conscientizar. E mais ainda, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente fraqueja, e ainda envolvidos nesse véu da ignorância, do orgulho, do egoísmo, que a gente infelizmente fica ainda em torno disso, muitas das vezes, mas a gente tem sempre a oportunidade de tentar de novo. Tendo ali naquele momento de reflexão a consciência das más escolhas que fizemos. E com certeza teremos uma nova oportunidade. Seja desencarnado, mas até mesmo aqui encarnado. Uma vez que a gente erra, sempre surge uma oportunidade para a gente estar corrigindo aquele erro. Então vamos seguindo, né? Na questão 260, Kardec faz a seguinte pergunta: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? E olha a resposta dos espíritos: forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Então aqui Kardec ele pergunta, como pode o espírito desejar nascer numa condição dessa, de uma vida? E a gente vê que a resposta vem dizer para a gente que muitas das vezes é necessário estar naquela condição para a gente poder estar realmente enfrentando aquela nossa dificuldade. Não adianta estar, às vezes, em outra situação que não iria muito contribuir para esse progresso relacionado a essa mazela que a gente carrega. Já na questão 264, ele pergunta o seguinte: que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem a progredir mais depressa. Então, uma vez que a gente acorda, e tem a consciência no plano espiritual dos erros, dos fraquejos, então a gente busca, e é isso que vai nos dirigindo para essas escolhas, que a gente queira se colocar. E tem algumas outras informações dos espíritos que dizem o seguinte: impõe a si mesmo uma vida de misérias e privações. Outros até preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas. Muitos decidem concentrar suas forças nas lutas em contato com o vício. Ou seja, como a gente viu nessa questão anterior, o espírito ele vai se colocar diante daquela maior dificuldade que ele tem, para tentar vencer aquilo ali. Mas a gente sabe que não adianta, o espírito muitas das vezes pedir uma carga muito pesada, querer às vezes reparar 2, 3 encarnações anteriores, em uma só, pedindo ali, eu quero vir
com um determinado problema físico, né? Uma limitação física. Eu quero vir sem a mão porque eu roubava muito numa outra encarnação e agora eu quero vir assim assado. Então não adianta pedir essa carga muito pesada, né, para poder aí reparar todos os erros numa encarnação só. Por mais que ele veja ali a necessidade disso tudo, a gente sabe que não é assim que vai funcionar. Esse nosso livre-arbítrio das escolhas, ele é progressivo, ele tem as suas limitações, né? Como diz Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então a misericórdia divina, ela sabe até onde nós vamos suportar determinada carga de sofrimento a que nós mesmos vamos nos colocar. Então, a gente passando para a questão 265, né? Essa pergunta é bastante interessante, né? Kardec pergunta o seguinte: havendo espíritos que por provação escolhem um contato do vício, existem outros que o buscam por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores? Ou seja, na pergunta anterior, né, ele pergunta sobre aquele espírito que se coloca diante de um vício para poder passar por aquela prova, para poder vencer aquela dificuldade. Mas aqui ele pergunta se também existem espíritos que querem vir naquela condição, muitas das vezes não por prova, mas por simpatia, por poder usufruir daquela condição novamente, por poder estar naquele meio ali novamente, né, envolvido naqueles prazeres que a matéria vai poder dar. E a espiritualidade responde o seguinte: a prova vem por si mesma a eles, a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação de suas paixões brutais traz deploráveis consequências. Deus os deixará nessa situação até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio que lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Ou seja, nós vamos até conseguir estar naquele meio, por mais que a gente ache, né, entre aspas, que a gente está dando uma volta, né, na espiritualidade, e vou falar que eu quero ir naquele meio ali, mas eu quero só aproveitar. Mas a espiritualidade e Deus, na sua infinita misericórdia, vai conceder, porque não adianta, o espírito está voltado ainda para aquelas dificuldades, para aquelas mazelas, né, envolvido naqueles vícios, ser colocado em outra condição que pode aí desengrenar do mesmo jeito. Então, uma vez que ele naquele contato, ele vai trabalhando, né, aquela problemática, por mais que ele vá ali se afundando naquela problemática, e vai chegar uma hora que ele vai acordar naquela situação. Como diz o ditado, né, se não vai por amor, vai pela dor. E tudo vai depender realmente desse nosso livre-arbítrio. Então, por mais que o espírito ache que ele está dando uma volta ali na espiritualidade, na verdade, ele está prejudicando a si mesmo. Mas uma hora ele acorda e a oportunidade para esse resgate vai ser dada novamente a ele. Para ele assim vir na condição de provar aquela situação, como é colocado na questão anterior. Na questão 266, né, Kardec pergunta o seguinte: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E responde a espiritualidade: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo este que se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e ele passa a pensar de outra maneira. Ou seja, quando nós despertamos
na espiritualidade, a gente sai dessa ilusão que a gente vive, que é a matéria, e começa a enxergar da forma real, da onde realmente nós temos que seguir como espíritos que somos. Tem umas frases lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, né, que consegue trazer bastante coisa a respeito desse estudo, de todas essas questões, que diz o seguinte: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinam pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de interesse e vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Então essas são informações, né, bastante profundas, que nos fazem o quê? Refletir sobre as consequências das nossas escolhas. E a gente tendo todo esse apanhado, né, colocado aqui bem rapidamente, bem resumidamente, mas dá para ter uma noção do que a espiritualidade vem nos mostrar sobre essa realidade que vamos enfrentar. Então, cabe a gente realmente, a cada momento, diante dessas escolhas que fazemos, estar refletindo sobre as consequências delas. Tem um trecho também no Evangelho que diz o seguinte: todo efeito tem uma causa. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita que um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então a gente vê que Deus ele é bom, né? Que ele é misericordioso, mas ele é justo. Então, gente, que a gente vá seguindo, mas tenhamos fé, sejamos aí resignados diante de cada prova dessa que vamos enfrentar, que enfrentamos no nosso dia a dia, porque nenhum de nós veio aqui destinado a fracassar, a sucumbir, né, em nossos propósitos, mas que a gente sempre reflita diante de cada escolha que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Que assim seja, meus amigos, e a gente encerra aí o nosso estudo dessa noite. Agradeço a todos pela atenção. Fiquemos com Deus e com o nosso Mestre Jesus. Boa noite a todos. Até a próxima. Querido amigo Jesus, Deus nosso Pai, nós te agradecemos por termos finalizado mais um estudo de reunião doutrinária. Pedimos nesse momento de oração por toda a humanidade que está passando por tantas dificuldades e ainda mais nessa dificuldade da pandemia. Que possamos ter paciência e ter fé na espiritualidade amiga, que tudo isso vai passar, que nós temos força, que possamos ter força para aguentar as dificuldades. Pedimos por aqueles que estão na linha de frente, que estão trabalhando, recebendo todas as pessoas que estão adoentadas, pelas famílias que perderam seus entes queridos e por todos aqueles que estão passando por problemas financeiros, por problemas espirituais, por problemas de saúde, que possam ser harmonizados pelo nosso querido amigo Jesus e toda a falange do bem.
Agradecemos o amparo e assistência para conosco o tempo todo. Fique conosco, querido amigo Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Ao final desta reunião, nós só temos a agradecer a todos os que nos ouviram, todos os que participaram desta reunião, todos os que interagiram. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram para que a reunião fosse feita nesta noite. De forma geral, agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs que colaboraram. Uma boa noite a todos, que todos possamos ter uma próxima semana de muita paz, harmonia, equilíbrio e que estejamos prontos para nos reencontrar na próxima semana. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Aurora, de Gladstone Lage e Tim. Bem-vinda, Aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas gestou-se, no parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, Aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro, crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, artefazendo belo bom, entre florindo olhar, a aliança em Deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, artefazendo belo bom, entre florindo olhar, a aliança em Deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda